Olá! Complementando a equação de segundo grau com função quadrática. Então, para a gente entender situações, contextos que já apareceram e que podem se repetir nas questões envolvendo esse conteúdo. Lembrando que a função ela pode ser representada por f de x, ax quadrado mais bx mais c. O ax quadrado é o termo obrigatório para ser uma função de segundo grau. O contexto também poderia estar como y, né? Ax quadrado mais bx mais c. Poderia ser f de x igual a y igual a x quadrado mais bx mais c. Lembrando que poderia ser incompleta, né? Poderia ter só f de x, ax quadrado. Poderia ter f de x, ax quadrado mais bx. Poderia ter f de x, ax quadrado mais c. Né? Aqui na última, o b seria zero, no caso. Lá na aula de educação física, né, o movimento ali, em busca do ponto, que é atingido via cesta, né? No basquete, representa uma parábola. Achei essa imagem bem interessante, que está denotando aqui a parábola corretamente. A parábola é o gráfico da equação de segundo grau. No vôlei aqui, por esse lançamento que ficou imortalizado, conhecido como saque jornada nas estrelas, pela altura que ele alcança aqui em y, né? O deslocamento em distância está em x, e a altura aqui está em y, que alcança. Também é um exemplo de parábola de função quadrática. A cobrança de uma falta aqui rumo ao gol, com cobrança aqui com barreira também. Outras situações que nós temos aqui para função quadrática, né? No dia a dia aqui. O túnel Rebouças está na imagem lá do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Ó, temos uma parábola aqui na entrada, né? Com uma equação de segundo grau. Essa ponte pêncil, lá do Japão, da cidade de Kobe, ó, ela forma aqui uma parábola, né? Bem bonita essa imagem, eu achei. Procurei um ângulo legal. Né, alvo de estudo também das engenharias, né? Bem interessante. Então, aqui tem uma parábola, né? Bem legal mesmo. Aí, tecnicamente, sobre função quadrática, vamos entender os elementos e o que eles interferem na função desse gráfico, desse U aqui, que é uma parábola, né? O nome correto. Observando o valor de A, se ele for positivo, né, que tá aqui maior que zero, lembrando daquele macetinho, né, maior, menor, porque maior é o 7, que é maior que o 4. Sempre lembrando do 7 e 4 já funciona. Então, quando A é positivo, a parábola ela é voltada para cima. Quando A é negativo, a parábola é voltada para baixo. É bem o oposto, né? Então, aqui a gente tem o U, e aqui seria para baixo, quando A é negativo, uma intersecção. Só para associar o símbolo lá de intersecção de conjuntos. Lembrando aqui, né? No A maior que zero, positivo. E mostrando uma situação de ter x1 e x2, as duas raízes, né? Quando a gente tem o delta positivo, maior que zero. Toca duas vezes no eixo x. E aqui nós temos o A menor que zero, que é negativo, também tocando em 2 pontos de x. O A ser maior, menor que zero, não interfere nas raízes, né? Que é o x1, que são x1 e x2. Aqui nós temos a mesma situação, positivo para cima, negativo para baixo. E aqui toca em um ponto só do x. Isso significa que o nosso delta lá, quando a gente fez a continha, deu zero. Aqui a situação de não tocar, não encostar com
A positivo e A negativo. Meu menos ficou horrível, mas tá aqui. Nós temos que o delta aqui para ambas as situações, se a gente calculasse, era negativo. Então, retomando aqui rapidinho, aqui o A é maior que zero, positivo. A maior que zero, toca em 2 pontos. A igual a zero, toca em 1 ponto. E eu falo desse ponto é x, tá, gente? Aí aqui, o próximo, A negativo, não passa pelo eixo x, né? Lembrando que o nome do x é abscissas, eixo das abscissas. O que impacta será esse A maior que zero lá no vértice, que pode ser o ponto mínimo? Então, quando A é positivo, tem ponto mínimo, né? Ele vem aqui na parábola, desceu. Esse ponto que ele parou de descer e começou a subir é o ponto mínimo, é o menor valor, né? Ó, percebe-se. E o ponto máximo é o inverso, né? Quando é negativo, tem ponto máximo. Subiu, 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 começou a descer. Esse ponto onde ele começou a descer, parou de subir, estagnou rapidinho e começou a descer, é o ponto máximo. Mesma situação vivenciada aqui pelo ponto mínimo. Diminuiu, diminuiu até o máximo que essa função suporta de menor valor, até onde ela suporta de menor valor e torna a crescer. Aqui, onde até suporta o maior valor e decresce, no caso. Para achar mínimo e máximo, aqui é y, desculpa, YV. XV é menos B por 2A. Então, tá aqui o B, tá aqui o A. YV é menos delta. Quem é delta? B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Olha a importância de saber a regra. Por 4 vezes A. Não esquece que ambos são negativos. YV e XV ajuda a identificar o valor do ponto mínimo para X e para Y por meio da regra, e eu também posso achar observando o gráfico, se ele existir. Qual que é a importância do C, do termo independente? É onde ele toca, onde ele passa em Y. Se ele for positivo, né, o Y positivo é para cima. Se ele for negativo, meu Y negativo é para baixo. E aí teria a circunstância do C não existir, né? Se C for igual a zero, né? Que a gente já aborda aqui já para adiantar, ele vai passar na origem. A maior que zero seria assim, e A menor que zero seria nesse caso. Então, C vale zero. Pode ser zero, pode inexistir. Um exemplo aqui com várias funções para a gente entender. Ó, C3 passou em 3. Ó, o ponto mínimo. C1 passou em 1. Ó, o ponto mínimo. C é menos 1. Aqui, ó, passou aqui. Então, esse C, esse termo independente, esse apenas número que não acompanha uma letrinha X com ele é só... às vezes, eu sabendo o termo C, eu não preciso ter muitas outras informações, eu já consigo dar a resposta de uma equação. É onde toca o eixo Y. Lembrando que o eixo Y tem um nome. É eixo das ordenadas. Pessoal, qualquer dúvida, vão me retornando, tá? Aí, aqui, ó, com A negativo, né? Todas elas. Lá, o exemplo anterior era com A positivo. Parábola para baixo. Então, tocou em 1. O azulzinho passa em menos 1. Toca, passa, intersecciona, tá? São palavras que a gente usa. E aqui com menos 3, onde tocou? No menos 3.
para ficar bem visual e bem marcado. Isso ajuda muito. Ó, não existe C no verdinho, passou no zero. Não existe C aqui, ó, tem A1, B-1, passou no zero. A1, B-2, passou no zero. No laranjinha aqui, A1 e B-3 passou no zero. Então, aqui são exemplos todos com A maior que zero, onde eu tenho ponto mínimo. E aqui coincide com a origem. Não tendo C, passa na origem, no 0, 0.